Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O tema de hoje será o ataque aos cristãos dentro da própria igreja. Eu vou falar sobre a reportagem que trata da perseguição dos cristãos, não pelo partido que eles estão acusando, pelo presidente Lula, que nunca perseguiu cristãos, fez a lei de liberdade religiosa, fez também a data para a comemoração da Marcha para Jesus, e nunca está aí, é público e notório que o presidente Lula nunca perseguiu nenhuma religião, pelo contrário. Então, vamos passar para a reportagem que eu achei muito bem, que fala bem do que está acontecendo no momento atual, que os cristãos estão sendo perseguidos dentro da igreja por pastores que apoiam Bolsonaro. Eleições 2022, perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja. Segundo a reportagem, pastores fazem pressão por voto e ameaçam fiéis com punição divina e medidas disciplinares. Como pressão de pastores por votos em Bolsonaro leva evangélicos à expulsão ou abandono de igrejas em diferentes partes do Brasil. A reportagem entrevista pessoas fiéis, e fiéis dizendo que se sentiram descartáveis. Abre aspas, a gente se sentiu descartável. É como se nós cristãos estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo. Não reconheço mais a igreja de hoje. Não reconheço mais a igreja hoje. O pastor abandonou a Bíblia para falar de comunismo. É triste ver um lugar sagrado sendo corrompido. A perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja, fala um fiel. Uma pesquisa do Datafolha sugere que 6 em cada 10 evangélicos brasileiros pretendem votar em Jair Bolsonaro do PL no segundo turno. As frases acima foram ditas por cristãos que não fazem parte deste grupo majoritário. Apesar de representarem parte expressiva da comunidade evangélica, 4 em cada 10, segundo o levantamento mais recente do Instituto, aqueles que discordam do presidente raramente têm chance de expressar sua opinião. Principalmente dentro das igrejas, eles contam. A BBC News Brasil, eles dizem que, enquanto muitos de seus irmãos de fé apoiam Bolsonaro por medo de enfrentar episódios futuros de intolerância religiosa no Brasil, a perseguição contra cristãos já existiria no país. Nas palavras dos entrevistados, ela acontece dentro dos próprios templos, puxada principalmente por líderes religiosos que ameaçam com castigo divino ou punição dentro da própria igreja aqueles que discordam da fusão entre política e religião que tem marcado estas eleições. A BBC News Brasil pediu esclarecimentos a todas as igrejas citadas nesta reportagem: Igreja Quadrangular, Igreja Batista, Assembleia de Deus e Santuário Católico de São Miguel Arcanjo. Nenhuma respondeu às solicitações de comentários. Enquanto pastores influentes como André Valadão e Silas Malafaia dizem que igrejas devem ter posição política clara e fazem campanha pela reeleição do atual presidente, a BBC News Brasil recebeu mais de 100 relatos de cristãos, principalmente evangélicos, que narram episódios de pressão ou intimidação dentro dos templos na reta final da eleição. Muitos pediram anonimato com medo de consequências para si próprios ou suas famílias dentro da igreja. Outros já sofreram consequências. Queimar quem vota em Lula, entre aspas. Alisson Santos diz ter sido expulso junto à esposa da igreja evangélica que frequentava desde 2019 em Aracaju, Sergipe,
até o início de outubro. Ambos trabalhavam como evangelizadores de jovens no templo. Em entrevista à BBC News Brasil, ele diz que o apoio de pastores a Bolsonaro e seus aliados sempre existiu, mas se intensificou no segundo semestre, quando um dos pastores se candidatou a deputado estadual. A partir daí, em todas as reuniões a gente tinha que orar por esse pré-candidato e fazia reuniões para falar sobre isso. Fecha aspas. Ele conta, abre aspas, diziam que Bolsonaro é o único candidato que defende a liberdade religiosa, o único que vai manter igrejas abertas e que, se Lula for eleito, ele vai fechar as igrejas, queimar as igrejas. Fecha aspas. Ele conta que viu frequentadores da igreja sendo expostos no altar por discordarem dos candidatos apoiados pela igreja. Abre aspas. Ele, o pastor, antes do culto, procurou pessoas para perguntarem quem elas votariam. Algumas pessoas disseram que votariam num candidato diferente do dele. Na hora do culto, ele usou essas palavras como exemplo do que não fazer. Fecha aspas. Ele diz. Abre aspas. Ele fez isso durante a palavra, 2 semanas antes da eleição. Fecha aspas. Para o jovem, o tom violento adotado em alguns cultos contradiz o propósito dos templos religiosos. Abre aspas. Teve um culto em que o pastor chegou e falou que se o candidato Lula fosse eleito e fossem queimar as igrejas, ele ia mandar queimar primeiro quem votou nele. Isso não foi fora da igreja, não foi nos corredores, foi na frente da igreja toda. Fecha aspas. Ele diz. Minha esposa só chora. Após semanas evitando se posicionar na frente de pastores, Alisson compartilhou no status do WhatsApp um trecho de uma entrevista de Bolsonaro à revista Isto é Gente, em fevereiro de 2000, questionado na ocasião sobre sua opinião em relação ao aborto, que hoje condena veementemente. O então deputado respondeu, abre aspas, tem que ser uma decisão do casal, fecha aspas. Alisson também compartilhou um vídeo gravado em 2017, quando Bolsonaro discursou dentro de um templo da maçonaria, entidade criticada por parte dos evangélicos. Ambas as imagens viralizaram recentemente nas redes sociais e foram usadas por pastores para ilustrar mudanças no discurso religioso de Bolsonaro ao longo das últimas 2 décadas. Abre aspas, foi justamente por esse vídeo que eles marcaram uma reunião da diretoria, fecha aspas, conta o jovem. Abre aspas, ele, o pastor, disse, se vocês que não querem seguir o posicionamento da igreja, procurem outro lugar. Fecha aspas. E isso para mim foi um absurdo. E não foi nem particularmente, foi em frente a toda a diretoria. Fecha aspas. Os dois deixaram seus cargos e não frequentam mais a igreja desde então. É muito triste, minha esposa só chora desde o ocorrido. Ela só chora porque é o lugar que sempre nos acolheu. Afirma, a perseguição contra os cristãos, afirma ele, a perseguição contra os cristãos já começou no Brasil, só que dentro da própria igreja. Fecha aspas. Perseguição dentro do templo. Marta vive numa capital nordestina, muito religiosa. Ela também diz que se viu obrigada a deixar a igreja que frequentava há décadas por discordar da pressão de pastores por apoio ao presidente. Abre aspas, sinceramente, eu me senti pressionada, fiquei muito triste, decepcionada primeiramente, e sinceramente não tenho vontade de retornar para o templo, mas porque Jesus não é isso. Ele não veio para fazer pressão. Fecha aspas. Abre aspas, você passa a ser perseguido dentro do próprio templo pelos irmãos na fé e pelos próprios pastores. Porque se você não obedece, se você não segue aquele político que eles escolheram para votar, você não é cristão. A sua fé, ela está sendo colocada à prova. Fecha aspas. Eu mesmo recebi aqui uma postagem dizendo que quem era de esquerda não era cristão e que era para votar uma lista. Eu recebi de um pastor, que é uma lista que tinha lá os partidos de esquerda que você não poderia votar e tinha os partidos de direita que eram os partidos que eles recomendavam. Eu tenho aqui no meu celular. E eu recebi de um pastor que eu conheço. Aí eu respondi para ele com um vídeo que eu fiz aqui no canal. Eu fiz um vídeo aqui sobre os pastores, as igrejas, os pastores e os fiéis que apoiam Bolsonaro esquecem Jesus. Eu vou colocar aqui no card para vocês acompanharem esse vídeo.
Eu vou continuar com a leitura. Durante toda a entrevista, Marta cita trechos e ensinamentos da Bíblia. Abre aspas, não é assim que Jesus nos ensinou, que a gente fosse agressivo, que a gente que se armasse e partisse para cima do nosso adversário. Não é isso que a palavra do Senhor ensina. A palavra de Deus diz que a gente tem que mostrar o amor, a misericórdia, a bondade, afirma. Jesus, ele é amor, é bondade. Ele veio para curar, salvar e libertar. E não para colocar medo nas pessoas. Ô Marta, eu falei isso no vídeo aqui, nesse vídeo. Se você chegar a você esse vídeo, assista. E parabéns por você pensar assim. E os outros que não apoiam também. Não esqueçam que Jesus falou para a gente perseverar até o fim, né? Aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Vou continuar com a leitura. Mãe de uma criança pequena e de um adolescente, ela conta que a pressão política e o consequente afastamento da igreja abalou toda a família. Abre aspas. Isso mexe muito com a família, porque temos uma base religiosa, uma base cristã. Você fala para seus filhos, você prega para os seus filhos sobre sua doutrina que você crê. De repente o seu filho pergunta, mãe, que Cristo é esse? Que doutrina é essa? Que religião é desse jeito? Sobre pressão, sobre ditadura, sobre não poder escolher. Ninguém se importou com a nossa saída. Quase 3.000 quilômetros separam Marta de Deloana, uma assistente social de Osasco que frequentava a Assembleia de Deus há 12 anos. A história, no entanto, se repete. Abre aspas. Sinto que perdi uma referência de verdade. Sempre acreditei em Deus. Sempre gostei de ficar na igreja. Sempre gostei de participar dos grupos. Era realmente algo que fazia parte da minha vida. Ela conta, por videoconferência. Abre aspas. E eu sinto que isso se perdeu. Não reconheço mais a igreja hoje como a que conheci há 10 anos. Por mais que a igreja sempre tenha tido um posicionamento conservador, tem a questão da doutrina. Eu vejo as coisas hoje de forma muito violenta. Se penso de forma diferente, vem uma palavra de condenação. É como se eu pudesse ser punida por um pensamento que seja contrário. Fecha aspas. A punição, na prática, aconteceu. Tudo começou quando seu marido, que frequentava a igreja desde criança, procurou um presbítero após um culto, após se sentir ofendido por algumas de suas falas. Abre aspas. Meu esposo terminou o ensinamento dos adolescentes e os levou para o final da aula para adultos. Esses homens estavam finalizando a aula. Ele começou a passar alguns slides, colocando como se fosse o antes e depois dos jovens que entram nas universidades públicas. Era uma espécie de alerta para os pais que estavam ali. Fecha aspas, ela conta. As imagens, segundo Deolana, mostravam um antes e depois de jovens que entram em universidades públicas. O jovem todo arrumado de um primeiro momento e depois ele fazendo uso de droga ou se tornando homossexual dentro da universidade e coisas desse tipo, querendo deixar bem claro que a universidade pública era um ambiente perigoso para os jovens. Eles disseram ao religioso que aquele discurso era inapropriado e que o próprio marido de Deolana estuda em universidade pública. Abre aspas. Ele já se alterou bastante, pelo que eu entendi, por ter sido questionado por uma fala. Como se ele já não admitisse ser questionado. E aí chegou o momento que ele falou. Abre aspas para ele. Estou vendo que você é de esquerda e sinto muito por você, fecha aspas. Conta a assistente social. Abre aspas. E ele falou como se fosse um posicionamento que fosse trazer uma condenação para a gente. Como se fosse algo absurdo. Em momento algum, meu marido falou dessa questão de política, de esquerda e de direita. Ele estava querendo focar na fala dele em relação à universidade em si. E aí ele misturou vários assuntos. Fecha aspas. O casal não conseguiu mais ir à igreja depois do episódio. Abre aspas. A gente se sentiu descartável, né? Ficamos com essa visão de que é um ambiente em que a gente não vai ser bem-vindo por causa da forma que a gente pensa. O que me chateou. Mas a gente foi essa intolerância. O que me chateou mais a gente foi essa intolerância. Que o pensamento contrário seja colocado dessa forma, como se fosse pecado ou coisas do tipo. Fecha aspas.
Abre aspas. E com isso a gente não retornou mais. Nem ninguém procurou a gente. Então ninguém se importou, essa é a verdade, com a nossa saída. Santinhos. João, um nome fictício, e a esposa moram em São Paulo. E diferente de Alisson, Marta e Deolana, vão continuar frequentando a igreja, apesar da pressão pelo voto em Bolsonaro, em quem o casal não pretende votar. Abre aspas. O nome de Bolsonaro é citado normalmente nos cultos. Os irmãos, eles se dirigem ao presidente como o candidato correto, é o candidato do bem. E os demais candidatos, todos, independente da ideologia, são os adversários. São candidatos do mal, digamos. Fecha aspas. Ele conta que, além do voto para presidente, pastores chegaram a indicar nomes e números de candidatos a cargos legislativos no primeiro turno dentro do templo. Abre aspas. Geralmente a gente tem essa parte dos avisos no final dos cultos. Então o pastor comentou que alguns irmãos tinham perguntado para ele algumas sugestões de candidatos para deputados e senadores. Então ele falou que para quem quisesse, estava sendo montada uma lista de candidatos, de deputados, de que seria disponibilizada para os irmãos que procurassem. Fecha aspas. Frequentes nos comentários ouvidos pelas reportagens, os relatos sobre indicações de voto dentro e fora dos templos não vêm só de evangélicos. Católica, a paranaense Paula Isidro diz que essa foi a gota d'água. Abre aspas. Eu tinha o costume de participar de uma caminhada com peregrinos da região do Santuário de São Miguel Arcanjo, e na porta do santuário estava entregando o santinho de um candidato. Toda aquela coisa de peregrinação da fé acabou para mim. Fecha aspas. Abre aspas. Aquilo me deixou indignada porque eles usaram o santuário de palanque. O padre fala abertamente sobre engajar na eleição, posta foto com Bolsonaro, e isso me deixa muito, muito deprimida. Logo ele que defende tortura, pena de morte, que não se importa com as pessoas na pandemia e tudo mais, não condiz com o contexto religioso. Fecha aspas. Perdi minha fé, não tenho mais religião. Enquanto muitos dos cristãos ouvidos pela reportagem contam que decidiram se afastar de suas igrejas e buscar outras opções, onde sua posição política seja respeitada, Luiz Fernando, que vive no interior da Bahia e era evangélico desde 12 anos, tomou a decisão mais drástica. Abre aspas. Durante todos os anos que eu estive na igreja, passamos por eleições presidenciais, por eleições municipais, e nunca, até 2018, foi abordada essa questão de vote em tal candidato. Era uma coisa que deixava todo mundo muito à vontade. Você não sabia se o seu irmão da cadeira da frente era a favor do partido A ou do partido B. Não se sabia se a pessoa do seu lado era a favor do partido A ou do partido B. Tinha essa liberdade de voto e ninguém era recriminado por isso. Em 2018, a eleição presidencial em que Jair Bolsonaro apareceu como candidato cristão, que levantava a bandeira da família, da religiosidade, aquela coisa toda, eu percebi que a entonação dos cultos, o direcionamento dos cultos da igreja modificou. O pastor líder em culto, no púlpito, falou: vamos, como cristãos, votar em Jair Bolsonaro, pois ele representa a família e ele representa a nós cristãos. Aí, naquele momento, eu entendi e falei não. A política entrou na igreja. Aí eu simplesmente percebi que tudo que eu tinha vivido naquela coisa de paz, de amor ao próximo, de tentar conquistar através do amor, foi tudo por água abaixo. Porque eu vi o ódio e vi o ódio presente nas pessoas, nos meus amigos que eram da igreja, eu vi essa coisa da guerra. Então eu falei, não dá mais, me desiludi com a religião, eu simplesmente deixei de ir. A decepção o levou a, pela primeira vez na vida, a se declarar sem religião. Eu quero dizer para você, que fazer uma parte aqui desse comentário, que a decepção está generalizada. Então não desista, persevere até o fim, que Jesus falou, que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E eu acrescento para você, meu querido irmão, que se declarou sem religião, a partir desse impacto, né, que é impactante, esse impacto desse apoio à igreja com princípios contrários ao cristão, não desanime, persevere na fé, persevere
com Jesus até o final, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Porque esses ataques já foram falados na Bíblia, já foram previstos, né, na Bíblia. Então, a gente tem que estar firmes na fé, um apoiando o outro, um falando uma palavra para o outro, que naquele dia Jesus vai separar o joio do trigo. Então não desanime, procure, e tem igrejas que não apoiam Bolsonaro, procure uma igreja que não apoia Bolsonaro e que fala de Cristo. Então essa é a igreja que você tem que procurar. E se vê que o pastor está falando, procura outra. Mas não podemos abandonar a nossa fé, né? Não podemos abandonar a Cristo. Cristo não precisa de igreja para você procurá-lo. Mas a igreja é bom, é a casa de oração. É a casa de oração. Então, procure uma igreja que não seja bolsonarista, nem nenhum partido. Inclusive da esquerda. Não, mas no momento não existe. Existe a igreja apoiando o partido de Bolsonaro, inclusive dizendo que quem é da esquerda não é cristão. Então, o que eu posso falar para você, meu amigo, é que continue buscando uma igreja que não seja bolsonarista, que não seja que busque a palavra, que tem sim igrejas que não buscam isso aí, que estão fora. Esses 40% aí que não apoiam, dentre esses 40% deve ter igrejas aí sim, é só você procurar. E se não achar, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Vai para o seu quarto, ora, pede a Deus que te dê força para resistir a este ataque maligno sobre a igreja. Esse ataque maligno sobre a igreja e sobre os fiéis. Ataque diretamente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o inverso do que está sendo propagado nessas igrejas. E os cristãos estão cegos, a gente está falando, muita gente está falando, e esses cristãos que estão apoiando o Bolsonaro, eles estão cegos. Você pode falar, eu mandei um vídeo aqui que eu fiz, esse vídeo que eu falei que pastores, igrejas, pastores e fiéis que apoiam o Bolsonaro esqueceram Jesus. Eu mandei esse vídeo para algumas pessoas. Teve algumas pessoas que me responderam antes de assistirem o vídeo. Eu falei sobre a palavra. E aí eu respondi, rapaz, você nem assistiu o vídeo. Assista o vídeo, esqueça a política. Assista o vídeo e me fale o que você achou. Então é isso, as pessoas não estão querendo ouvir, as pessoas que apoiam o Bolsonaro estão contaminadas com esse discurso de ódio, estão contaminadas com esse discurso de violência, contaminadas com esse discurso da extrema-direita que Bolsonaro representa de forma excelente. Ele sabe fazer o discurso, ele não é bobo, como as pessoas falam. Então, ele sabe, ele fala, ele usa com os pastores aquilo que os pastores interessam a eles. Então, ele usa a palavra, que o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles daquelas pessoas, e elas são contaminadas pelos interesses pessoais e não interesses da palavra de Deus, da Bíblia. Esquecem Jesus. É justamente o que eu falei naquele vídeo. Então, o que eu posso dizer, vocês viram aí a reportagem, vou colocar aqui a reportagem para vocês assistirem, vocês lerem a reportagem na íntegra, não deixem de ler, é da BBC News Brasil, mas não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever no canal para que o canal aumente o alcance. E não perca a sua fé, não perca a sua fé. Jesus é mais forte, Jesus é maior que tudo isso que está acontecendo, e Ele vai saber quem realmente ficou até o final, quem defendeu a sua palavra, quem o negou, como eu tenho visto muitas pessoas o negando. Quando é que a pessoa nega Jesus? É quando a pessoa faz isso aí. As pessoas negam também quando não falam nada. Eu sei que é difícil você ouvir isso, quando as pessoas se omitem, porque o próprio Jesus falou para a gente ser sal e luz. A gente tem que dar uma palavra para um irmão desse que saiu da igreja. Ele não ouviu alguém falar para ele, dizer, não, meu amigo, persevere, isso aí não é de Deus, isso aí é do maligno atacando a igreja. Ele poderia ter ouvido isso de algum irmão. Então, existem as pessoas que estão se omitindo. Existem as pessoas, eu tenho presenciado isso, por isso que eu estou falando. Não podemos nos omitir, é uma guerra, né? É uma guerra espiritual, como eles até falam, né? É uma guerra que usa a política, mas é uma guerra espiritual. Então é uma confusão aí, é uma mistura de coisas.
Quando você fala da religião, quando você fala do espírito, do espiritual, eles usam a política para dizer que você é comunista e petista. E quando você usa a política, eles usam a religião para rebater a política. Então é uma estratégia muito eficiente. Usam o aborto, usam ideologia de gênero, usam que vai queimar a igreja e essas coisas aí que já foram provadas que são mentiras. Até hoje você recebe fake news de 2018. Então 4 anos se passaram e as pessoas não pesquisaram para saber se aquilo ali é verdade ou se é mentira. E as pessoas estão acreditando, estão esquecendo Jesus. Então termino por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Jesus é o nosso Deus, é o caminho, é a verdade e a vida. E a gente não pode colocar um político no lugar de Jesus. Então, se a pessoa faz isso e ela quer chegar até Deus, ela precisa refletir, se arrepender, porque Jesus também é o Deus da misericórdia e da graça. E que a paz de Cristo permaneça na nossa sociedade. Forte abraço, até o próximo vídeo.